Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma palestra que será feita à distância pelo nosso querido amigo e irmão Jorge Hessen, que há mais de 20 anos tem dado suporte à nossa casa, principalmente na área de estudos doutrinários. E ele hoje vai explanar para nós o tema a mansidão como base da saúde familiar. E faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao querido amigo. Senhor da vida, que se faça luz em nossas mentes e em nossos corações, para que sigamos o caminho abençoado da redenção espiritual, que nos levará ao reino de nosso Pai celestial. Rogamos humildemente a presença dos bons espíritos, para que nos auxilie durante o transcorrer deste trabalho, dando inspiração ao roteiro ao palestrante da noite de hoje, e suporte para os trabalhos que serão levados a efeito na Casa Espírita Fonte de Esperança, na data de hoje. Que assim seja. Convido o nosso amigo para que tome a palavra a partir de agora. Seja bem-vindo. Querido irmão Arnaldo Rocha, meu poeta preferido, meu irmão grande, professor, que Deus nos abençoe. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui para difundirmos a nossa abençoada doutrina espírita aqui pela Casa Fonte de Esperança. E a nossa proposta realmente é desafiadora, considerando as grandes dificuldades, os grandes desafios que muitos seres estão vivendo na Terra em face da desarmonia da vida familiar. Por várias questões, por várias causas, os casamentos, os casais, de uma forma geral, tendem, por questões menores, a entrarem em conflitos, em desarmonia, em desentendimento e, muitas vezes, em agressões, e vão até a outros extremos, além de agressões. Falta-nos, os seres humanos na Terra, experimentarmos na mansidão, a partir do Evangelho de Jesus, ensinado por ele, exatamente o exercício da mansuetude, o exercício da afabilidade, o exercício da compreensão, da amabilidade. Quando Jesus, há 2000 anos, fala da bem-aventuranças aos brandos, aos pacíficos, ele estava nos convidando, a partir do sermão, ao exercício gradual dessa máxima, do qual ele prioriza a brandura, a moderação, a mansuetude, como eu disse, a afabilidade, a amabilidade, a paciência como uma lei da vida. E trazer isso para o lar, porque falar isso nas instituições religiosas é uma coisa. Trazer para dentro do lar aquilo que se fala na instituição religiosa, ou na rua, ou em outros lugares, é outra coisa. Não haverá paz na sociedade sem a paz da família, sem a paz dentro do lar.
Bem-aventurados os pacificadores, já falava Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. E todos nós somos filhos de Deus. Mas nós somos aprendizes da vida e em nossa imortalidade, em nossa infinita jornada, nós erramos, nós acertamos, tornamos a errar e voltamos a acertar. E para que nós possamos, em um processo natural de fidelidade, que ao abraçarmos o Evangelho, nos propomos em nossa jornada abraçar a fidelidade ao convite de Jesus para a brandura, para a paciência, para a mansuetude, a forma adequada é o que nós vamos analisar sob um ponto de vista da psicologia transpessoal consciencial, profundamente ligado aos ditames básicos da doutrina espírita. Porque o que fazer por várias e várias encarnações, nós já sabemos de cor. Agora, como fazer a prática do Evangelho? A começar no lar, a começar com a família, a começar no grande laboratório das experiências do Espírito, que é o lar, a família. Ali é o grande laboratório. Ali o Espírito é experimentado. Ali nós experimentamos, muitas vezes, os limites, as dificuldades do relacionamento interpessoal. E a forma adequada de se pacificar o nosso lar será por um processo de intercâmbio, de comunicação amigável. E podemos chamar de comunicação holocentrada, realizada por meio de diálogos, de conversações, de podermos trocar informações de forma inteligente e não de forma agressiva, com discussões, porque toda comunicação, todo o interrelacionamento a partir dessa visão holocentrada, que é centrada no outro também, nós tendemos a aplicar, a usar linguagens adequadas para podermos superar o egocentrismo, o individualismo, o exacerbado egoísmo, não dando oportunidade a uma comunicação, como eu disse, holocentrada, também centrada no outro. E como o nosso tema é específico, nós vamos trabalhar a questão dos casais, dos cônjuges do lar, marido, mulher, respeitando sempre, dentro dessa comunicação, a individualidade, porque nós somos indivíduos. Marido e mulher, filhos, todos somos indivíduos em uma jornada infinita à nossa angelitude. E dentro do lar ainda falta verdadeiramente o diálogo espontâneo, voluntário, amigável, o diálogo entre os esposos, entre os cônjuges, para poderem emitir suas opiniões, suas ideias, as suas dificuldades, os seus conflitos. O lar é um laboratório para a nossa experiência. E precisamos aprender a usar essa grande escola também, que é o nosso lar. Aliás, as pessoas confundem casa com lar. Eu vou para o meu lar, eu vou para a minha casa. A casa são as estruturações transitórias, os tijolos, janelas, o teto, os móveis, enfim. O que é transitório é a casa. Agora, o lar é uma construção que advém a partir de silêncio, sacrifício, trabalho, abnegação, diálogo, fraternidade. Você forma o lar na convivência, na busca daquilo que é permanente na família, e não naquilo que é transitório. É transformar a casa num lar. Agora, para que nós possamos agir dentro de um processo de democracia, porque existem aqueles que aqui eu mando e devo ser obedecido, senão realmente
não vai haver diálogo. Não é assim que funciona. Nós somos indivíduos. Respeitar dentro desse processo de holocentração, ou seja, centrar no outro também, a oportunidade de expressar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele realmente está percebendo e muitas vezes o outro não está percebendo, está sempre disposto a abrir mão de algum pensamento, aquele que tem essa visão holocentrada, que seja divergente ao objetivo do grupo, ao objetivo coletivo, ao objetivo da família. Porque a família é uma pequena república fundamental com uma reverberação na grande república representada pelas nações. Os lares, quando bem formados, estabelecem uma harmonização social muito intensa. Mas na Terra ainda existem muitas divergências, conflitos e desuniões nos lares. As pessoas nem sempre estão dispostas a abrir mão de algum pensamento divergente com o objetivo coletivo. Fecham nesse egoísmo, nesse individualismo, esquecendo do outro ou dos outros, visando produzir, quando você consegue abrir mão desse individualismo, você realmente vai produzir, inevitavelmente, o bem-estar, que é um bem maior para todos, para o cônjuge e para os filhos, e para outros que estejam agregados no grupo familiar. E aí nós começamos a pensar como nós podemos aprender a estabelecer esses diálogos. Diálogo amigável, que podemos chamar de proativo, que é a mesma coisa. Pró-ação. Um diálogo sem reações, que nem é diálogo, porque um diálogo com reações são discussões. Diálogo não é uma discussão, diálogo é uma conversação amigável, proativa, buscando-se o que há de razoável nas ideias de cada um, do que realmente nós devemos aprender a respeitar, sobretudo ideias que são diferentes concretamente das nossas ideias, embora seja minha esposa ou meu esposo, mas busca-se a razoabilidade, a convergência nessas ideias, num diálogo de gente ou de pessoas equilibradas, cristãs, que acompanham e tentam exercitar esse sermão, essa passagem, essa máxima que Jesus falou, da pacificação, da mansuetude, da brandura. Portanto, se nós partirmos dessas hipóteses de que somente se desenvolvem ideias a partir de ideias diferentes, como é salutar mesmo o outro pensar da forma como pensa e eu pensar da forma como eu penso, e buscar essa convergência para que nesse diálogo todos possamos ganhar, desenvolver as nossas ideias a partir dessas diferenças. Isso é possível. Agora, se eu ficar centrado em mim, egocentrado e não holocentrado, centrado também no outro, não haver diálogo. Cada um vai ficar mudo, cada um num canto, ou então vão entrar em discussões, em verdadeira guerra, em verdadeiro ringue dentro de casa. E, desde que cada um busque o melhor para o coletivo, para a família, para o geral, e não a prevalência do seu ponto de vista em detrimento do ponto de vista do outro ou da outra, o foco sempre estará no aprendizado, ou seja, aprendizado que as ideias diferentes podem gerar em cada um de nós. Aceitar o outro com as ideias que ele tem, sem impor, sem querer vencer ou convencer, é manter o diálogo, porque cada um tem a sua própria visão de mundo, o seu próprio mapa mental. Cada um tem as suas próprias experiências em suas várias etapas reencarnatórias de vidas anteriores. Nenhum tem a mesma visão de mundo, ninguém tem, nós somos indivíduos, cada um tem a sua própria visão de mundo. E as influências, ou os estímulos que vêm de fora, para cada um tem uma ação, ou uma reação, ou uma inação. E nesse tipo de comunicação amigável, proativo, quando divergências acontecem, aí procura, até por ser uma comunicação amigável, colocar com delicadeza para não ferir o outro. Porque podemos pensar diferente, dialogar sobre as coisas diferentes em colocações amistosas,
em uma conversa sadia, sem imposições. Até porque o objetivo não é vencer e nem é convencer o outro, mas compartilhar experiências com ideias diferentes. Por que não? Por que não? Senão vira a ditadura do lar, a ditadura doméstica, os ditadores domésticos, né? E se torna um verdadeiro vilão, né? Aqueles tiranos, aqui eu mando, aqui sou obedecido e quase sempre odiado também, como fala o Evangelho. É ter essa capacidade flexível de diálogo, de aprendermos juntos, de crescermos juntos, até porque nós constituímos uma família, para com a família formar o lar na própria casa. Agora, do contrário, né, desse diálogo proativo, uma discussão, o que é uma discussão? Vai trazer uma relação e, normalmente, a discussão acaba acontecendo de maneira cíclica, repetidamente. Acho que as pessoas gostam de discutir de forma inflamada e querendo convencer, vencer, derrotar o outro, porque eu estou com a verdade, você está nas suas ilusões. Espera aí. É na diferença, a beleza das diferenças do universo. O universo tem as suas diferenças majestáticas, maravilhosas, que enriquecem os nossos olhares. Todo o objetivo de uma discussão, normalmente as pessoas que são egocentradas, é vencer, é convencer para fazer o outro se calar, porque ele é o dono da verdade. Isso é o egocentrismo, e não o holocentrismo. É você centrar no outro também a possibilidade de discutirmos ideias diferentes. Diálogo amigável, diálogo proativo, é exatamente um instrumento fundamental, é básico para uma vida em comum, uma vida feliz de um casal que pode durar 200 anos juntos, mas eles aprenderam a conversar, aprenderam fundamentalmente a trocar ideias, aprenderam a respeitar o espaço das ideias de cada um, né? E o convite da vida, que a vida não nos impõe, não existe lei de obrigação. As pessoas que não compreendem Jesus, o próprio Criador, eles acham que Deus nos obriga a ser bom, a amar. Não existe lei de obrigação. A vida está o tempo todo nos convidando, a vida é amor. A vida nos convida o tempo todo de aprender acertando e errando, voltando a errar, aprendendo novamente. É assim, mas não por obrigação. Eu tenho que. Não, eu não tenho que nada. Não, eu tenho que porque senão o obsessor me pega. Eu tenho que ser bom porque senão eu vou para o umbral. Isso não funciona. Não é por obrigação, é por consciência, é por tomada consciencial daquilo que nós resolvemos decidir fazer, por consciência, por decisão consciencial para uma ação também efetiva, útil, inteligente, né? Então, como essa tarefa é muito trabalhosa, desse diálogo, evidentemente, porque nós ainda alimentamos as sombras que as pessoas chamam sombras do ego, sentimentos egóicos, ou evidentes, ou egos mascarados, que é o que mais nós vemos, são os egos mascarados, né? As pessoas que vendem imagem de supostas virtudes em repressão ao ego evidente. Então, acabam realmente num processo de auto-engano. Como esses sentimentos ainda falam muito alto em nós, com o exercício do Evangelho, com o exercício do amor incondicional, com o exercício da renúncia. Quando eu falo renúncia, nós aprendemos com o Evangelho a nós renunciarmos às pessoas que estão próximas de nós, idealizadas por nós, para aceitarmos essas pessoas reais como elas são. Ou seja, renunciar à pessoa idealizada para aceitar a pessoa real. E, a partir daí, trabalhar a compaixão, filha do amor, nos colocando em condições, sabendo das dificuldades que o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa esposa está passando em algum momento, a humildade, a mansidão, como falava Jesus, que foi o início da nossa fala de hoje. Então, humildade e mansidão, humildando o nosso orgulho, amansando a nossa rebeldia, e aí nós podemos exercer num processo de aproximação, convergindo para um diálogo proativo, um diálogo amigável, a possibilidade de manter
a harmonia no lar, apesar das diferenças de ideias. E esse processo são graduais. Nós vamos desenvolvendo gradualmente. O amor incondicional é a partir do auto-amor. A renúncia à pessoa, que você aceita a pessoa como ela é e como ela está, é a partir da autoaceitação, a partir da autoconfiança. A pessoa, eu confio muito em Deus. Como é que você pode confiar em Deus se você não confia em você? Jamais você vai confiar em Deus se você não confia em você. Confie em você, confie na vida e confie em Deus. É assim que funciona. Então, é a autoconfiança, autovalorização como filho de Deus, aprendiz da vida, espírito imortal, e autorrespeito. Quando você se dá o respeito, você respeita o outro e nunca se sente desrespeitado por quaisquer pessoas. Esse é um exercício do Evangelho. É um exercício inteligente do como fazer, e não somente o que fazer. O que fazer, mas como fazer? Devemos aprender com esses grandes e tarimbados especialistas no campo da psicologia, né? No campo da vivência dos fenômenos dos estudos da psique humana, como é que funciona a nossa mente, as nossas realidades cerebrais, as nossas realidades espirituais na tríade espírito, mente e corpo. E aí nós vamos realmente, aos poucos, absorvendo a informação do como fazer a aplicação do Evangelho no dia a dia, a começar dentro de casa. Isso me fez lembrar, e eu vou trazer para vocês, uma história apenas à guisa de ilustração de vida de casal com as suas dificuldades. São nomes fictícios, apenas para ilustrar o que nós queremos trazer para hoje, né? Ruth é um nome fictício, Roney é um nome fictício, marido e mulher, ou mulher e marido, né? Então, Ruth, ela costuma ter muitas discussões com o seu marido Roney, exatamente porque ele pensa diferente dela, sobre vários assuntos, inclusive sobre futebol e religião. Então, tem essa dificuldade já entre os dois. Quando Roney, ele expõe o seu pensamento, e muitos deles, Ruth, ela costuma contrapor com os seus próprios pensamentos. Ela contrapõe, ela não dialoga, ela não aproveita as diferenças para aprender tanto quanto ele. Então, ela vai defendendo os seus pontos de vista, muitas vezes ironizando, quando entra futebol, ironiza, e muitas vezes de forma sarcástica com o seu marido Roney. Isso não é uma convivência sadia. Isso faz com que o Roney viva em estado de irritação e volte-se contra ela, buscando argumentar exatamente para convencê-la de que ele está certo e que ela está errada. E aí? Onde é que vai parar essa briga? Sempre, quando nós tentamos nos defender de alguma forma, na verdade, nós estamos atacando o outro, seja da forma mascarada ou evidente dentro dessa sombra do ego. Porque eu estou defendendo o espiritismo, no fundo você defende atacando os outros. Então, todas as pessoas que defendem alguma coisa estão atacando alguma coisa. O ideal não é a passividade, mas é a proatividade, usar de forma inteligente. Não precisamos estar atacando ou querendo nos defender atacando. Basta fazer o que nos cabe fazer, aquilo que me cabe fazer. Eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, eu não tenho poder de transformar coletividade nenhuma, eu tenho poder sobre mim. É somente sobre mim que eu tenho poder de transformar, para fugir desse mascaramento de virtudes que nós estamos longe de ter em sua integralidade, as virtudes. Então, é comum, no relacionamento entre os casais, um acusar o outro das dificuldades que vão surgindo nesse relacionamento, nessa relação. Voltando ao caso de Ruth, ela costuma fazer muitas acusações, sutis, às vezes sem perceber. São acusações que ela não percebe e que geram instabilidade. Ela não percebe que está acusando, né? Até com seu sarcasmo por causa de futebol, por causa de religião, por outras coisas. E isso vai criando uma insegurança, uma instabilidade nesse relacionamento. Porque as suas acusações, embora ela não perceba, elas são fruto de um processo de mascaramento, de sombra egóica que ela não se percebe. Ela mal se conhece e vive o tempo todo realmente ironizando o seu marido. Então ela diz que respeita a opinião dele. Não, eu respeito a sua opinião sim, numa visão mascarada, né? Mas você tem que refletir mais como você poderia ser melhor. Quer dizer, você está respeitando ou quer que ele melhore? Não há respeito aí. Então há uma acusação aí, então é uma discussão, isso não é um diálogo.
Não, eu respeito sua ideia, mas eu gostaria que você fosse melhor. Não é bem assim. Porque no momento que você diz que você tem que refletir porque poderia ser melhor, você está fazendo uma acusação. Né? Está dizendo que ele tem que melhorar muito. Sim, todos nós temos que melhorar. E, então, outras vezes, ela faz acusações mais claras. Né? E isso vai resultando a reação do marido. Porque quando ela é mais clara, ela é da manifestação mais do ego evidente, aquilo que está muito claro na vida dela, é assim mesmo. Ela é sarcástica, é irônica. Né? Isso faz com que a relação entre ambos se torne, como eu disse lá, né, um verdadeiro octógono, não é aquela tal de ringue, né, de MMA, ou seja lá o que for, dessas brigas, dessas pessoas que se espancam em determinado ringue, e acaba acontecendo isso até energeticamente. Né? Um ringue de demanda egóica vai se tornando esse relacionamento insuportável, porque não há diálogo, há uma competição totalmente infantilizada e primária. E, evidentemente cansada, em algum momento, a Ruth, ela resolveu procurar um terapeuta, ela mudar a atitude, mas tentando buscar auxílio de seres mais tarimbados no campo da terapia para lidar com essa situação. Pois, se ela continuasse, se ela não procurasse a terapia dessa forma, ela, com certeza, iria separar do marido, e não era isso que ela queria. Embora defendendo seus pontos de vista dessa forma irônica, ela amava o esposo dela. Ela realmente estava tentando, querendo viver em harmonia, mas dessa forma, fica um pouco meio desafiador você querer trazer harmonia quando você está o tempo todo provocando. Para lidar com esses conflitos nessa relação conjugal, em qualquer relacionamento interpessoal, nós temos algumas opções. Primeiro, é a opção da reação, né, que é a reatividade. Outra é a opção da passividade. Tem mulheres que são reativas e tem mulheres que são passivas. Tem homens também que são reativos e tem homens que são muito passivos. Né? Mas essas atitudes devem ser evitadas, nem a reação, nem a passividade. Eu estou falando da proatividade, ou seja, a atividade, que é a forma ideal. Você não fica na passividade, nem fica na reatividade, fica na proatividade, que é a forma de poder manter um diálogo elevado. Né? Se nós queremos ser pessoas inteligentes, com capacidade, com competência consciencial, nós somos convidados a nos libertar tanto das reações diante das situações, quanto da inação ou da passividade também diante das situações, para, dentro dessa competência, pelo aprendizado, pelo exercício da prática, desenvolvermos uma atitude mais proativa, mais inteligente frente à própria vida e às situações. Voltando ao nosso personagem Ruth, ela é muito reativa. Ela tem agido com muita reatividade. Por quê? Quando o Rony diz alguma coisa, ela não concorda, ela rebate, tomou, levou. Né? Ou seja, bateu, levou. É muito reativa, fazendo com que o seu marido, Rony, venha desenvolver também uma reação na defesa dele contra ela. Ringue, MMA, mental, emocional. E vão criando bloqueios violentos no campo emocional também, que traz muito, mas muito dissabor na própria vida, dissabor no relacionamento, traz doenças emocionais, doenças fisiológicas, psicossomáticas, porque todo esse tipo de conflito acaba sendo somatizado. O corpo recebe essa pancada pelo sistema nervoso central, aí vai haver a desconstrução de uma harmonia da produção de hormônios, que são as disfunções endocrínicas, a questão do sistema nervoso central, aí começam a surgir vários tipos de doenças, aquelas que viajam pelo corpo, e a pessoa vai no médico e não há um diagnóstico preciso, e a pessoa vai sofrendo, esquecendo de que ela, que mentalmente vai atraindo energia negativa e intoxicando o seu próprio corpo através do destempero emocional, dos bloqueios emocionais. A energia mental, nessas condições, acaba sendo extremamente tóxica, né? Porque quando, no caso do Rony, devolve reagindo, é um processo que segue um curso e acaba construindo uma energia mental extremamente tóxica, porque essa reatividade do seu marido gera uma troca não apenas de palavras ásperas, agressivas, hostis,
mas de energias mentais também agressivas. Aí que está o perigo, são as energias mentais. Essas energias são perigosíssimas, que vão gerando mais conflito e adoece gradualmente o relacionamento e as pessoas envolvidas nessa relação tóxica. Então, Ruth, ela tem algumas opções. Vamos analisar ela para poder ver se realmente nós conseguimos chegar a um diálogo, para ver se resolve a questão Ruth e o Rodney. Por exemplo, ela pode reprimir o comportamento reativo? Pode. Ela pode forçar uma postura de passividade? Pode também. E nessa postura, ela não bater mais de frente com o Rony, fazendo esse silêncio verbal? Pode. Mas é conveniente fazer isso? Será que com essas repressões, já que não existe lei de obrigação, ela é obrigada a fazer o silêncio, ficar passiva? Porque repressão é exatamente uma lei de obrigatoriedade. Ela se obrigar a ficar calado, se obrigar a forçar realmente essa passividade, reprimir toda a sua reatividade, ficando, no entanto, de uma forma em que as pessoas não percebem, mas vão sentir, em uma falação mental sobre o que poderia dizer, ela está calada, está passiva, está reprimindo a sua reatividade. Ok, com a opção dela. Mas mentalmente ela está, eu quero que você se lasque, eu quero que você comece a projetar energia negativa, embora calada, passiva, sem usar a palavra, né, que é a mudez, né, ela fica calada, em silêncio, mas mentalmente está falando mais palavrão, xingando mais, querendo mais o mal do outro do que se estivesse falando. Então, reprimir a reatividade, ficando em uma falação mental sobre o que ela poderia dizer, é tão negativo como se estivesse falando. Essa energia mental, ela continua envenenada, tóxica. A única diferença é que ela não está falando nada verbalmente, mas ela está pensando. Então, a repressão não adianta, né? Ela continua emitindo pensamentos e sentimentos negativos, porque todo pensamento gera sentimento e leva e gera emoção. E isso é guiado pela vontade. Se eu tenho vontade de mudar isso, eu posso mudar. Eu consigo mudar isso. Eu tenho capacidade de mudar isso porque eu tenho competência. Deus me deu competência para poder mudar, para fazer um projeto novo para a minha vida, a partir de uma força de vontade em que, a partir da força inicial, eu começo a me esforçar para manter a minha vontade no campo do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, do amor, e assim vai. Agora, se ela continuar remitindo, embora calada, reprimindo a reatividade, e nessa passividade, dentro dessa mudez, mas que não traz nenhum benefício, não está resolvendo a questão. Isso vai fazer muito mal a Ruth, porque vai atingir o Rony, não tem como, né? Porque há uma ruminação mental. Ela fica vitalizando a coisa negativa contra o Rony, embora calada e passiva, mas mentalmente jogando os toques do seu ódio, do seu revide, né, contra ele. Não é isso que nós estamos falando. Não é silenciar de uma forma tão negativa. Não é assim. A opção saudável é, repito, é a ação. Opção, ação amigável. Vamos chamar de proatividade. É a fraternidade, é a harmonização, ou seja, optar por desenvolver as virtudes do amor, como eu disse, da renúncia à pessoa idealizada para aceitar a pessoa real, da compaixão, que é você se colocar na condição do sofrimento, não trazer para você o sofrimento dos outros, mas saber das dificuldades que ela tem para superar as suas limitações. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Como a humildade, nunca se colocar soberbamente acima dos outros, mas se colocar em condições de igualdade, porque em essência nós somos iguais. E a mansidão, trabalhando a tolerância, a amabilidade, como ensinou Jesus, a brandura, né, a quietude, aí sim, entrando em sintonia com essa lei de amor que está presente na própria consciência, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E aí podemos ter um diálogo mais tranquilo, mais ameno, mais amigável, mais proativo, marido, mulher, os filhos, e assim vai. Claro que ela, a Ruth, pode desenvolver essas técnicas, como nós chamamos de silêncio proativo e o diálogo proativo. Silêncio amigável, diálogo amigável, que é a mesma coisa. Proativo, amigável, fraterno, harmônico, é a mesma coisa. Então, essa é uma coisa útil, uma coisa consciente, uma coisa sem repressões, né? Porque o silêncio, quando ele é proativo, quando ele é amigável,
ele é estruturado a partir de um exercício desse amor incondicional, a partir dessa renúncia, a partir dessa compaixão, dessa humildade, dessa mansidão. Aí é um silêncio maravilhoso. Você vai ter um interrelacionamento saudável ao exercitar essas virtudes. Significa fazer um silêncio verbal, mas também um silêncio mental. Fica calado, mas mentalmente você também está em silêncio e não projetando coisa ruim contra o outro ou contra a outra, trabalhando para que a energia mental seja equilibrada, amigável, harmonizada, proativa, porque sob a ação da sua vontade, a Ruth, ela vai fazendo exercício para aquietar, acalmar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí ela vai dando novos significados, vai ressignificando os sentimentos egóicos, evidentes ou mascarados, por meio do exercício das virtudes essenciais: paciência, tolerância, compreensão, amabilidade, silêncio proativo, diálogo proativo. São vários mecanismos, várias ferramentas que nós podemos utilizar para manter um diálogo e no momento certo. Até porque o que faz com que nós ajamos de forma reativa ou passiva ou é o orgulho, que nós temos como soberbos, muito e bastante prepotentes, achamos que somos mais do que os outros, e a rebeldia, por não aceitarmos quando nós nos identificando com as nossas limitações, porque o perfeccionista não admite errar e nem os outros errar. O perfeccionista é aquele que é muito rígido com ele. E toda pessoa rígida com ela é rígida com todo mundo, que isso é péssimo, porque a pessoa rígida com ela é o perfeccionismo que está alimentando, realimentando e aumentando cada vez mais a culpa. Porque a pessoa, quando ela é rígida, ela é exigente. A exigente traz culpa. A pessoa também que é acomodada, negligente, traz desculpa. São dois extremos. É usar responsabilidade, ou seja, você saber que você ainda traz orgulho, mas você, em essência, traz a semente da humildade, né? Que você realmente é alguém que se submete às leis de Deus e não é rebelde. Por isso, se nós quisermos de forma proativa, fraterna, amigável, Ruth, ela é convidada pela própria vida a desenvolver humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Tanto quanto Rony, humildade e mansidão, a fim de conseguirem exercitar outras virtudes que são filhas dessas duas. E eu falei de paciência, como Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, a tolerância, a mansuetude, a pacificação interna. No caso de Ruth, aceitar o marido como ele é, em essência, porque ele é uma essência imortal, viajor do tempo, filho de Deus. Ele está com o nome, está transitoriamente com o corpo, mas ele não é isso, é transitório tudo isso. A persona é uma coisa transitória, né? E também aceitá-lo como ele está, com os seus sentimentos, com o seu comportamento, isso é claro, ainda bastante sombrio, egóicos, mas aceitar, isso é compaixão. Agora, para isso, ela precisa exercer, aprender a exercer esse amor incondicional, essa compaixão, que é filha desse amor incondicional, amar o outro como ele é, como ele está, e, ao mesmo tempo, sentir essa compaixão pela pessoa com as suas limitações, com as suas deficiências. Meu esposo, minha esposa, meu esposo, enfim, você sentir essa compaixão, você, alguma forma, respeita a pessoa com as deficiências, com as limitações dela, não vai exigir mais do que ela pode dar. O exercício dessas virtudes é que permitirá, no caso de Ruth, que ela consiga fazer esse silêncio proativo e, nesse caso, ela não vai dizer nada, mas, em vez de ela ficar numa falação mental, rogando praga para o outro, né, como é o caso do silêncio verbal passivo, ela vai ficar emitindo uma energia mental no silêncio proativo, equilibrando, pelo menos de forma possível, através de energias boas, o seu marido ficará emitindo energias mentais equilibradas para ele. Por exemplo, no momento em que o Rony estiver exaltado, tentando impor o seu ponto de vista na sua exaltação, Ruth, proativamente, ela pode silenciar, harmonicamente com ela mesma, e ela pode imaginar usando uma outra inteligência, que é a emocional, e vai visualizando uma energia luminosa saindo do seu coração, indo ao encontro do coração do esposo, emitindo um pensamento positivo para ele, orando, pedindo ajuda a Deus, tanto para ela quanto para ele também. Isso
vai trazer um benefício para ambos, pelo menos num primeiro momento para ela se harmonizar, né? Ou seja, vai transformando aquele momento em que poderia ser de discórdia, de briga, que vai dar péssimos exemplos para os filhos, em um momento de pacificação. Ainda mesmo que essa paz, somente nesse primeiro momento, a Ruth venha sentir, num primeiro momento. É óbvio, isso é mais do que óbvio, que o pior momento para se tentar um diálogo em várias fases da nossa vida é se tentar exatamente quando ambos estão exaltados, com raiva e por algum motivo. Não há diálogo, há discussão, há briga. Não é um momento do diálogo. Quando há discussão, não há diálogo. E nesses momentos, essa comunicação ela tende a ser emocionalmente muito intensas, muito negativas, tóxicas, levando ambos que discutem exatamente a reagirem agressivamente, ampliando ainda as divergências. E isso vai trazer dificuldade para um diálogo, nesse momento, pelo menos, em que as coisas estão fervendo intensamente. Então, nesse momento, o cônjuge, que tem essa visão mais ampla do como fazer, evidentemente, para manter uma relação saudável, é importante ela exercitar o silêncio proativo, o silêncio amigável, o silêncio fraterno, o silêncio que não vai ficar ruminando coisas negativas. É fundamental aguardar sempre o momento propício para um possível diálogo, quando ambos estiverem com os ânimos mais asserenados. Isso é o mínimo, é a lógica, é o bom senso que nos chama a fazer isso, mas o diálogo é importante. Não deixar passar batido uma discussão por causa da discussão. Vamos ver os porquês da condição. Né? Porque poucos casais fazem isso, pouquíssimos, raros casais fazem isso. E daí vão surgindo, né, uns conflitos que eu considero desnecessários. Se Deus nos deu a capacidade de falar, é para dialogar, não é para estar discutindo e acusando os outros, fazer acusações o tempo todo, porque são processos. Quando eu acuso alguém, eu estou transferindo para esse alguém a responsabilidade e sentimentos que são meus. Quando eu digo, você não presta, no fundo, eu estou projetando nela o que não presta sou eu. Que você é muito irritado. No fundo, eu estou projetando um sentimento de irritação que é minha. E eu digo que ela que é projeção. É um processo que as pessoas fazem, que foi estudado pela psicanálise, com muita profundidade. A pessoa projeta no outro aquilo que ela traz nela. E isso é preciso ser trabalhado em nós, para não ficar projetando as nossas mazelas. E ter, de uma forma inteligente, um processo de superação, para podermos realmente ter uma convivência. Normalmente, esses tipos de diálogo, de falas, elas são ditas assim: olha, você me faz sentir um bobão, um idiota, né? Um zero à esquerda quando você age de tal maneira. Isso é uma acusação. Está jogando na cara do outro. Porque quando você me faz me sentir um lixo. Isso é uma acusação. Você me deixa com muita raiva quando você fala dessa maneira. Tu está acusando. E aí? Como é que resolve isso aí? Expressar sentimento dessa forma é inadequado, embora a intenção seja positiva, mas diz que o umbral está cheio de intenção positiva, né? Então é saber produzir no outro uma forma em que você não atire no outro, porque isso vai produzir no outro quase sempre uma resposta defensiva, e em toda defesa existe um ataque e vai agravar o conflito. Então ninguém tem o poder de gerar em mim sentimento em mim. Eu que gero meus sentimentos. Eu sou a causa dos meus sentimentos. Você me deixa irritado. Não, ela não me deixa irritado. Talvez as atitudes dela façam com que eu me sinta irritado, mas não é ela que me deixa irritado. A causa não é ela. A causa está em mim, não saber suportar o que ela faz. Então a causa sou eu sempre, trazer para mim como o elemento importante para resolver a questão. Então ninguém tem esse poder para gerar em mim sentimento. É eu que tenho esse poder. De alguma forma, né, em vez de nós acusarmos o nosso cônjuge, expressar sentimentos claramente, nós podemos dizer: eu, muitas vezes, me sinto um tolo quando você age dessa forma. Eu sinto muita raiva quando você fala desse modo. Eu adoraria que você evitasse falar assim. No relacionamento conjugal, deve ser, ou pelo menos se ter todo cuidado, para que se preserve a individualidade dentro dessa comunicação holocentrada. Quando falo holocentrada, centrada no outro também, não centrada em você, egocentricamente. Isso é importante. É muito comum, por exemplo, você querer invadir a individualidade do outro, que
vão ocorrendo por meio de expressões também verbais, por falas, sempre numa intenção, às vezes positiva, mal direcionada, totalmente equivocada. Podemos refletir, antes de terminar a nossa fala, algumas formas muito comuns de atitudes agressivas que vão gerar esses conflitos que são evitáveis, que podemos evitar se nós ficarmos atentos e conseguirmos fazer a ressignificação disso. Tem pessoas que estão parecendo o esposo ou a esposa querendo ler o pensamento da esposa ou do esposo, né? Parece que quer ler tanto o pensamento e o sentimento dela, né? Aí começa, olha, nem precisa falar comigo, não, porque eu já sei o que você está pensando, já sei até o que você está sentindo. Aqui, ó, ela é telepata? Ela tem essa mediunidade toda? Já sabe o que está pensando, o que está sentindo? Aí eu já conheço ele. Espera aí. O convite da vida é o autoconhecimento. Ah, não precisa nem falar que eu já sei o que você vai fazer, que você já está pensando, que já conhece o padrão. É o autoconhecimento. Isso está um equívoco muito grande, né? Você está aborrecido por causa de tal coisa que eu fiz. Está projetando, que está aborrecido porque... Você está aborrecido por causa disso mesmo? Essas falas são hostis, são provocativas, elas fazem deduções que nem sempre correspondem ao que é real. Embora ela diz, que ela, não, eu sei o que você está pensando. Nós devemos pronunciar formas acolhedoras, proativas, inteligentes, fraternas. Olha, eu gostaria que você expressasse o que está pensando, o que você está sentindo. Vamos refletir sobre isso? Olha, totalmente diferente. Eu gostaria de saber exatamente, eu gostaria que você expressasse para mim o que você está sentindo nesse momento, você está sentindo. Vamos dialogar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Olha, eu estou percebendo que você está um pouco aborrecido hoje, é isso mesmo? Ok? O que está acontecendo? Você quer falar sobre isso? Aí, é um diálogo. Você não está fugindo, você está exatamente buscando, de uma forma fraterna, se aproximar. Agora, tem aqueles que rotulam e criticam o tempo todo, né? Vão fazendo acusações nessas rotulações e vão criticando o marido ou a esposa, né, profundamente, do tipo, ah, você é uma pessoa insensível, você é muito egoísta, você é agressiva, você está sempre de mau humor. São as rotulações, você está rotulando o outro. Exatamente isso, você é fútil, é superficial. Quando está falando da mulher, você é egoísta, nunca presta atenção nas minhas necessidades, a mulher responde para ele. Que tipo de falas? Né? Então, há uma confusão entre a pessoa com o seu comportamento, vão havendo acusações, são muito agressivas, e isso vai só agravando esses conflitos. Então, deve-se evitar esses comentários negativos, dessas acusações. Isso vai levar a essas confusões e um movimento sombrio do ego confundindo, né, a essência com a própria realidade. Então, nós, se conseguirmos ter essa capacidade de visualizar mais profundamente, olha, eu percebo o seu comportamento uma certa insensibilidade, um certo egoísmo, vamos refletir sobre isso? Ó, é um diálogo, você está fazendo, de alguma forma, um diagnóstico, você está percebendo isso. Então, eu estou percebendo que o seu comportamento, você está um pouco insensível, um pouco egoísta. Vamos tentar refletir sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Eu sinto nesse seu comportamento uma agressividade. Vamos dialogar sobre isso? Isso é diálogo. Você não está fugindo da realidade. Não? Então, eu sinto em você que você tem prestado atenção em mim, você... de alguma forma, não tem prestado atenção naquilo que eu necessito, nas minhas necessidades. E isso está me deixando um pouco angustiado. Eu gostaria de conversar sobre isso com você, para harmonizar o nosso relacionamento. Pode ser? Pronto, você está sendo sincero, não está brigando, não está acusando, né? E não ficar impondo também, né, impor ao outro, né, o que ele tem que fazer por obrigação. Você tem que ser bom, você tem que me amar, tem que me respeitar. Vai trazer harmonia? Esse é um dos piores tipos de invasão emocional, quando você realmente fica criando obrigação. Aliás, nas relações, quando elas são de nível horizontal, que é marido e mulher, é uma relação horizontal. Quando você tem as relações verticais, do tipo chefe e empregado, que já é delicado, o empregado já não gosta de receber muitas ordens, agora imaginando como é desgastante nessa relação horizontal, como a relação conjugal, né? Quando nós agimos assim, nós estamos desrespeitando uma lei básica. Qual é a lei? A lei de livre-arbítrio, de liberdade no relacionamento interpessoal. Isso nós precisamos aprender a lidar com o outro, né? Então, por exemplo, você chegar para o outro e dizer assim, olha, você tem que ser mais cuidadoso, você tem que ser mais calma ou mais calmo, você faz as coisas dentro, você é muito nervoso, ou muito irritado, ou muito atarentado quando você está fazendo as coisas aqui dentro de casa. Você não pode agir assim, dessa forma grosseira comigo. Quer dizer, são acusações, isso não é diálogo, né?
Você é uma pessoa muito irritada, você tem que parar com isso. Essas falas vão gerando uma reação no outro natural, e toda reação, de alguma forma, vai trazer conflito, porque o outro vai se defender, e defesa e ataque. Essas falas agressivas, elas devem ser substituídas por falas respeitosas, proativas, fraternas, amigáveis, acolhedoras, que acatem a lei de liberdade do outro. E é fundamental saber exatamente que o outro tem o seu livre-arbítrio de fazer as suas próprias escolhas. E não vai ser uma ordem nossa que vai fazer ele agir. Ao contrário, a tendência é que o outro reaja à nossa ordem e aprofunde o problema. Então, é isso que eu teria. Então, nós sugerimos exatamente que nós possamos ver como é que está o nosso relacionamento, que é muito bonito estar numa casa espírita, numa instituição religiosa, num movimento espírita ou religioso, aparentar uma coisa, e dentro de casa nós não estamos vivendo o evangelho. O evangelho é diálogo, é conversa, é dentro de um processo inteligente, já que Deus me deu o dom da fala. Até as pessoas que não têm um dom podem se comunicar através de outros sinais. Então, é o diálogo. Se Deus nos deu a possibilidade de falar, para conversar, para nós podermos nos entendermos, aprender com as diferenças, ensinar também com o que é diferente em nós em relação ao outro, mas sempre buscando as convergências. E quando não tiver um momento para isso, você realmente, proativamente, silencia, né? Quando a coisa estiver muito confusa, o outro não está dando chance, tudo bem, você silencia e espera o momento certo, mas não é silenciar só verbalmente, é silenciar verbal e mentalmente, não ficar emitindo coisa ruim contra o outro. E aí, com certeza, as coisas tenderão a se harmonizar, e bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Isso quer dizer que nas próximas gerações estarão aqui na Terra colaborando com Cristo em um mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Jorge pela reflexão sobre a mansidão como base da saúde familiar. Mais uma vez, abraçamos carinhosamente ao Jorge. Obrigado. Pela explanação da noite de hoje. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância